Boa tarde, sétimo ano. Espero que todos estejam tendo aí uma excelente semana. Página 243, tá? Página 243 da nossa apostila. Na última aula nós falamos sobre modos de produção industrial, né? Aí nós falamos do Fordismo, do Taylorismo, do Toyotismo. Hoje a gente vai ver áreas industriais e as suas principais características, tá legal? Áreas industriais e as principais características. Deixa eu colocar o fone aqui para melhorar para vocês a sonorização, né? Então assim, página 243, tá bom? Então lá começa assim, ó. Desde a Revolução Industrial, o ser humano ele vem construindo o chamado espaço industrial. Trata-se do conjunto das áreas escolhidas para a instalação de indústrias por apresentarem características que permitem maiores ganhos aos empresários do setor industrial. Inicialmente, para a instalação das fábricas, eram verificados a escolha do local, eh, as seguintes características que ficaram conhecidas como fatores clássicos de localização das indústrias, ou até mesmo, gente, como fatores locacionais, tá? Alguns chamam também de fatores locacionais. São fatores que atraem as indústrias, tá legal? Essa imagem de fundo aí é do Congresso Nacional, não tem a ver com a nossa industrialização, mas como nós estamos falando, vamos falar um pouquinho de Brasil, eu coloquei essa imagem aí. Então tá lá, ó, os fatores que beneficiam a entrada de indústria num determinado local. Então, o primeiro é a boa infraestrutura. O que é essa boa infraestrutura? É facilidade de acesso a fontes de energia e redes de transportes e de comunicações. Então, essa infraestrutura aí seria o transporte, boa telecomunicação, para quê? Para você poder transportar a matéria-prima até o local da indústria, né, e depois negociar esse produto através, né, da comunicação. O segundo fator também é a oferta de mão de obra e mercado consumidor. E aí tá, grande contingente de pessoas disponíveis para trabalhar, né, nas fábricas e com capacidade financeira de comprar os produtos fabricados. É sempre bom você colocar uma indústria onde tem uma mão de obra muito grande. Por quê? Porque você vai pagar barato por essa mão de obra. Outro aspecto importante é que essa mão de obra também, né, esses trabalhadores, eles podem ser consumidores dos produtos fabricados. O terceiro item aí é a disponibilidade de matéria-prima, ou seja, proximidade de fontes de matéria-prima. Por que tem que ser perto de matéria-prima, professor? Para não gastar muito com transporte, né? A gente sabe que o transporte ele é caro, dependendo do que vai se transportar e a quantidade que vai se transportar. Tá legal? Então vamos lá, página 244. Atualmente, a decisão de onde instalá-las não depende mais de forma exclusiva desses fatores clássicos. São levados em conta também outras características destacadas em verde no esquema a seguir. E aí na apostila de vocês está esse esquema em verde aí. Então o primeiro é facilidade nas trocas de informação, que é a estrutura para acesso à internet com alta tecnologia. Disponibilidade de mão de obra qualificada, né? Tem a mão de obra desqualificada, que é importante porque paga-se bem pouco, e tem a mão de obra qualificada também, aquela que conhece sobre todos os que tem o domínio, né, do que vai se trabalhar. O terceiro item aí, em verde, é incentivos dados pelos governos municipal, estadual ou federal, como impostos reduzidos, doação de terrenos e etc. Se eu tenho aqui, se eu sou o prefeito dessa cidade e uma pessoa quer implantar uma indústria aqui, eu vou cobrar o terreno dela muito caro? Obviamente que não. Por quê? Porque vai estar gerando emprego. Gerando emprego vai aumentar aí o comércio, né? Quando aumenta o comércio, a gente costuma dizer que aqueceu a economia. Então isso é um fator extremamente importante. E aí está, mercado consumidor em azul claro, boa infraestrutura, disponibilidade de matéria-prima. O outro em verdinho aí é desenvolvimento de tecnologia. Por que desenvolvimento de tecnologia? Para não ser aquela indústria que faz o produto, né, sem nenhum tipo de tecnologia. Hoje em dia a gente sabe que os produtos que mais vendem são aqueles que desenvolvem aí uma tecnologia de ponta. Por quê? Porque até facilita, né, diminui o preço.
O último item aí é facilidade para a distribuição dos produtos em escala mundial. Proximidade de portos, aeroportos internacionais, por exemplo. A gente aqui é privilegiado, né? A gente no Brasil é privilegiado, eu digo que nós somos privilegiados porque nós temos o Porto de Santos, nós temos Porto em Salvador, nós temos Porto em Rio de Janeiro, tudo isso para escoar a mercadoria. E aí embaixo tem uma imagem do Porto de Santos, né? Que é extremamente interessante. Vamos lá, página 245. Página 245. Começa assim. Atualmente, o local para o desenvolvimento de uma atividade industrial é escolhido verificando-se onde aquela atividade pode ser executada com mais qualidade, da maneira mais eficiente possível e com um ganho financeiro maior para o empreendedor. Esse processo é chamado de globalização industrial. Então, o que é a globalização industrial? É você escolher um lugar onde você pode desenvolver a sua atividade industrial, levando em consideração o quê? Uma maior qualidade, uma melhor qualidade, tá? E um mercado consumidor extremamente atuante, tá legal? Aí tá lá, de olho nas palavras, mão de obra especializada versus qualificadas. Qual que é a diferença de uma para outra? Eu gostaria que vocês grifassem essa parte aí. A mão de obra especializada, ela refere-se aí ao trabalhador que recebe treinamento simples e rápido para a execução de trabalhos específicos. Então, para fazer esse lápis, eu vou especializar alguém, eu vou treinar alguém. Então, na medida que esse alguém é treinado, ele aprende a fazer esse lápis, nós afirmamos que ele é um trabalhador de mão de obra especializada. Tá legal? Mão de obra qualificada refere-se ao trabalhador com conhecimento técnico adquirido em escolas técnicas ou universidade. Não é o caso do meu feitor de lápis. Ele eu treinei. Ele não passou por um banco de um colégio técnico ou pelo banco de uma universidade, né? Quando você estuda, a sua mão de obra é qualificada. Quando você é treinado, a sua mão de obra é especializada. Tá claro isso? Então vamos lá. A distribuição industrial no mundo. Como resultado de um processo de evolução histórica industrial e dos fatores de localização estudados, começamos o século XXI com as indústrias distribuídas pelo mundo da seguinte maneira. E aí tem um gráfico, né, um mapinha, como que estão distribuídas as indústrias no mundo, tá? Então, o que está em verde aí são as principais concentrações industriais. Percebam que dentro do território brasileiro, né, nós temos aí em verde a região sudeste, tá? Nós temos lá um pouquinho para cima lá a Bahia, né? Aqui para baixo um pedacinho, bem pedacinho pequenininho aí do sul, né? E aí tem a quantidade de indústria que tem em todas as regiões, tá legal? Vamos lá para a página 246. Na página 246 tem as atividades para vocês desenvolverem aí. Vou deixar um tempinho para vocês responderem essa, né? E amanhã a gente faz a industrialização no início do século XXI. Eu só gostaria de lembrar vocês um pouquinho, vou falar um pouquinho de atividades econômicas e industriais nas regiões do Brasil, né? Eu já mencionei para vocês anteriormente, né, que o Sudeste é a região que possui ainda a maior concentração industrial do país. É nesta área, né, no Sudeste, os principais tipos de indústrias, que são aí a automobilística, a petroquímica, a de produtos químicos e alimentares, minerais não metálicos, indústrias têxteis, indústrias de vestuário, metalúrgica, mecânica, etc. A região Sudeste, gente, é um centro poliindustrial. O que é um poliindustrial? Bastante diversificado, marcado aí pela variedade e o volume de produção. Várias empresas multinacionais, elas operam aí nos setores automobilísticos, de máquinas e motores, produtos químicos, petroquímicos, etc. As empresas do governo, elas atuam principalmente nos setores de siderurgia, como aí o petróleo e a metalurgia, enquanto as empresas nacionais, elas ocupam áreas aí bastante diversificadas, tá legal?
O grande interesse de empresas de fora aqui no Brasil é a mão de obra, que eu sempre falei para vocês, que é extremamente barata, e o nosso mercado consumidor também, tá bom? E aí acaba também exportando, né, os produtos industriais a um preço mais baixo. Por quê? Porque paga barato na mão de obra. Tem um mercado consumidor bastante atrativo. Então tudo isso faz com que o preço para exportação seja menor e aí consigam vender mais. Quem observa a saída de navios dos portos, principalmente aqui de Santos, né, de Santos ou de Rio de Janeiro, tem a oportunidade também de verificar quantos produtos industriais saem do Brasil para outros países. Tá? É uma quantidade muito grande. E aí a gente se pergunta, com quem fica o lucro dessas operações? Será que fica para os trabalhadores ou para as pessoas que produziram? Isso é simples de afirmar. Fica para as pessoas que produziram, para as empresas que produziram. E a maioria delas ainda é de fora. Minas Gerais, vou falar um pouquinho de cada estado, né? Minas Gerais, ela é muito forte na mineração e ela é a segunda mineradora do mundo, tá? Já a cidade do Rio de Janeiro foi caracterizada durante muito tempo como capital administrativa do Brasil, até surgir aí o Distrito Federal de Brasília, né? Que possui também um grande parque industrial. É, a gente diz o triângulo industrial, quando eu falo de triângulo industrial, eu falo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que existem aí na região sudeste, né? Esses grandes polos industriais. Do sudeste, o estado que menos contribui aí é o Espírito Santo, tá? Ele tem centros industriais, mas muito pequenos, né? Comparado a São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Quanto à região sul, a industrialização do Sul ela tem muita vinculação com o produto agrário, né? E dentro da divisão regional de trabalho, ela visa aí o que nós chamamos de abastecimento do mercado interno. Então, o Sul ele trabalha mais o lado agrário dentro da indústria e visa abastecer primeiro o mercado interno e depois o externo através das exportações. Vamos falar agora um pouquinho da região do Nordeste. A região do Nordeste, né, a industrialização dessa região, ela vem se modificando. Né? Por quê? Porque ela está passando por um processo de modernização. Mas o mal aí é que sofre a concorrência com outras indústrias do Centro-Sul, principalmente do estado de São Paulo, né? Que utilizam aí maquinários muito sofisticados. Né? O Nordeste, Centro-Oeste. O Centro-Oeste, a região do Centro-Oeste, ela começou a se industrializar na década de 60, né? E a nível nacional, tá legal? As indústrias de máquinas e insumos agrícolas que estão no Sudeste, elas passaram para o Centro-Oeste por questões aí de lugar mesmo, né? Ser mais barato a mão de obra, o terreno, né? E para tirar um pouco São Paulo do sufoco, tá? A industrialização do Centro-Oeste, ela praticamente se baseia em matérias-primas e cereais, tá? Quanto à industrialização do Norte, ela é muito pouco expressiva, a industrialização do Norte. Se nós formos comparar, obviamente, com outras regiões brasileiras. Porém, os investimentos aplicados, principalmente nas últimas décadas no Norte, né, principalmente na área de transporte, comunicação e energia, possibilitou aí algumas áreas de crescimento industrial visando a exportação. Grande parte da indústria, né, do Norte, elas estão localizadas aí onde tem matérias-primas, né, porque facilita a extração de minerais e madeira, tá legal? Então é isso. Vou deixar um tempinho aí para vocês responderem as questões, né, da página 246 e amanhã a gente continua, tá legal? Deus abençoe a todos.